No Rio de Janeiro tá o André Marinho, né? É o pré-candidato. André Marinho... Que bosta. Pra galera que não conhece aí, já saiu até na mão, né? Por causa disso, né? Lembra? Aquela gravação no Pânico lá com o André, com o Tomé Abdutti. Então, tava lá no Pânico. Você tava lá? Não, eu não, naquele dia especificamente não. Tá. Mas um dia eu tava lá com o pessoal do Pânico, conversando e tudo mais. Aí eles estavam falando de treta. Mas vocês estão acostumados, pô. Que um dia o Pavanato foi no meu programa e o pessoal saiu na mão lá com o Pavanato e o Júnior Freitas e tal. De verdade. Aí eles vieram falar comigo e eu falei, pô, mas vocês estão acostumados, seu programa fazia isso direto. Aí teve aquele caso do Glenn, né? Sim. Que também teve porrada e teve esse daí também. Com o André Marinho. Enfim, o assunto era justamente essa questão, né? O André Marinho veio e agora está candidato a governador pelo PL. A maneira que eu vejo isso, Júnior, é a seguinte. A política eleitoreira, ela é muito rasteira. Ela é literalmente isso que a gente está acompanhando agora. Incoerências, que é normal ter em política eleitoral. Graças a Deus eu não estou nesse meio, eu não sou político. Mas a política eleitoral, ela é feita de incoerências, ela é feita de incoerências ou aparentes ou reais, né? Ela é feita de engolir sapo, porque você vai ganhando força. Um exemplo de quem engoliu sapo para ganhar muito espaço dentro da política é o próprio PT. O Lula, quando ele fala lá para... Agora eu não me lembro o nome da mulher que falou para ele, a gente achava que você era socialista. E eu não lembro se era a primeira-ministra da Alemanha, mas ele vira e fala assim, não, eu nunca fui socialista. O Lula sabe que ele precisa engolir sapo nos discursos, né? Sei. É a frase do Stalin, que eu lembro em inglês, por causa de um livro que eu tenho aqui, mas a frase é Never pay attention in their words but in their deeds. Ou seja, nunca preste atenção nas palavras deles, mas nas ações. Fala uma coisa e faz outra. Então, os socialistas, eles falam para todo mundo, não, eu não sou socialista. O Fidel Castro falou isso. O Hugo Chávez falou isso. O Lula falou isso. Então, eles falam para a comunidade internacional que eles não são socialistas e vão ganhando espaço. Então, ganha uma cadeira na ONU, ganha espaço em cadeira, por exemplo, no banco do BNDES, não, no banco do BRICS, e por aí vai. Eles vão ganhando autoridades internacionais, espaços, vão indicando as pessoas deles, sempre dizendo que o plano deles nunca é esquerdista, nunca é revolucionário, é sempre pela democracia, pelo povo, pelo sindicato, pelos trabalhadores, pelos sofridos, etc. E eles vão ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. Chega uma hora que eles conseguem dominar toda a máquina burocrática. Inclusive, há uma aula do professor Olavo de Carvalho, onde ele explica a grande diferença entre o Stalin e o Trotsky. Que enquanto o Trotsky fez toda a revolução acontecer em 1917, o Stalin, por outro lado, estava dominando a máquina burocrática russa, soviética. Então, os aliados... Olha, aqui nós estamos falando do mesmo grupo, os mesmos revolucionários, os mesmos marxistas, os mesmos leninistas, revolucionários, idênticos, do mesmo grupo. Vamos usar a linguagem que o pessoal está usando no slogan e no clichê chavão da política brasileira, os mesmos princípios e valores. Os dois. Só que o Stalin tinha mais máquina burocrática. Então ele indicou mais pessoas para mais cargos na burocracia. Resultado, todas as decisões do Stalin, elas engoliram as decisões do Trotsky, a ponto do Trotsky ter que sair para o exílio e morrer assassinado no México por ordem de Stalin. Então, quanto mais você domina a máquina burocrática, mais avanço você tem, e com esse avanço você consegue tratorar os seus opositores. Então, o PT fez isso no Brasil. Enquanto o Brasil estava debatendo entre as pautas do Fernando Henrique Cardoso e como é que é? O Quércia. Fala o nome daqueles candidatos daquela época lá. Daquela época? O Brizola. Brizola estava vivo. Então, enquanto o debate político girava em torno desses nomes, o PT estava lenta e gradualmente dominando a máquina burocrática, conseguindo alcançar municípios, prefeituras, vereadores, ganhando dinheiro. Isso eu estou falando só do aspecto lícito do PT, não estou nem falando ainda do aspecto ilícito.
Só o aspecto lícito do PT é uma aula para a tal da direita brasileira, né? Que é você conseguir um político ou um agitador político que precisa se manter, então coloca o cara como um vereador, né? Bota vários vereadores em vários municípios daquele estado. O cara ele vira, entre aspas, um funcionário pago por um dinheiro público. Exato. E que, no final das contas, ele ainda assim pertence ao PT. Porque ele é um vereador, ele tem um cargo aqui, um cargo ali, e no final das contas ele vai lá na frente trabalhar em prol da sigla, né? Ele vai trabalhando em prol da revolução. E aí ele consegue dominar, porque, por exemplo, quando você elege um vereador, você não está pagando só o vereador, você está pagando o vereador e os funcionários do vereador. E aí, então, por exemplo, pega uma cidadezinha qualquer, pequena mesmo, né, de qualquer estado do país. O cara é eleito vereador e aí ele tem uma certa relevância entre os esquerdistas ali naquele município. Ele imediatamente já consegue um cargo para o nome número 1 do menino que está agitando a universidade local, que está no Grêmio Estudantil. Porque ele vai trabalhar no gabinete dele. Ele pode colocar o outro garoto que está terminando a faculdade, que vai precisar fazer prova para ser procurador, para ser membro do Ministério Público, ou coisa do tipo. Ele pode trabalhar no gabinete desse vereador ou do deputado estadual, e assim eles vão se autofinanciando para poder dominar a máquina pública. O PT ficou fazendo isso concordo. Com meio século, e aí quando a gente abriu o olho e viu, falou assim, meu irmão, tá tudo dominado. Quando eu estava em Brasília, eu me lembro bem da dificuldade do Bolsonaro de indicar pessoas para poder trabalhar nos ministérios. Primeiro que o número de pessoas que precisa trabalhar na máquina pública brasileira é um troço absurdo. É maior do que qualquer empresa. Você pensa assim, a Apple é grande? Você pensa assim, a Microsoft é grande? Você pensa que a Google é grande? A empresa que mais tem funcionário que eu já vi na minha vida chama-se Estado brasileiro. O poder executivo brasileiro é a maior folha salarial do planeta. É absurdo. É absurdo. E aí, como é que você vai indicar os nomes para isso aí? O pessoal que estava lá dentro já estava lá há vários anos, quiçá mandatos, né? Provavelmente. Como já vinham se reelegendo um atrás do outro. Sim. Até mesmo para você mudar, para você entender o que está por trás ali, a cultura, a ideologia dessa galera. Sim. Para mudar tudo isso, e ainda colocar gente de confiança é muito complicado. Aí, o meu argumento ficou... O preâmbulo ficou muito grande, né? Mas eu gosto de deixar bem detalhado, bem claro para as pessoas. Aí o argumento fica pior agora. Por quê? Se você sabe que o seu opositor, ele entendeu que dominar a máquina burocrática antes de dominar o nome do político, ou seja, aquilo que o Olavo alertava sobre o poder nominal e o poder real. O professor Olavo sempre falava disso. Cuidado com o nome presidente, o título de prefeito, o título de vereador. Se você está só trabalhando com os nomes da política, né? Eu agora sou vereador, agora sou deputado, então agora a direita tem poder, você está esquecendo que a pirâmide toda está ocupada por eles. Os primeiros deputados de direita de 2018, não que não tinha deputados antes, né? Tinha Paulo Eduardo Martins, tinha uma galera fera antes, mas eu estou falando assim, em número, nada foi igual a 2018. Depois mas só o foi Paulo crescendo. Eduardo Martins era estadual, né? Não, ele era federal naquela época. Era federal? Ele era federal naquela época. Sumiu ele também, né? Ele agora é vice-prefeito de Curitiba. Ah, entendi. Ele é vice-prefeito de Curitiba. Quando ele fez aquela live 31 de março de 2015, era eu, Olavo, Bené Barbosa, Paulo Eduardo Martins, Jair Messias Bolsonaro no gabinete dele, e aí estavam lá Flávio e Eduardo. Era a live que a gente falou que o Jair precisava ser presidente, em 2015. 31 de março de 2015. O título da live está até no canal até hoje. O título da live era Contra o Comunismo Ontem e Hoje. Ele era deputado federal. Então vamos lá, 2018. A leva de deputados federais, eles nem sabiam quem eles poderiam indicar para chefe de gabinete. Qual era o jurista que eles tinham que contratar. Porque todos bons nomes já estavam com algum deputado. E aí você precisava de um bom chefe de gabinete, ou o chefe de gabinete precisava ter uma formação boa. Aí sabe o que aconteceu? Os deputados de direita que foram eleitos em 2018, os assessores deles foram ter formação com aquela ONG lá de São Paulo, esquerdista, que dá formação para assessores parlamentares. Renova BR. Renova? Tu lembra dele? Puta merda, lembro. Então, eles foram ter formação com o Renova BR.
Então, você vê o tamanho da M, cara, quando você percebe que o problema é muito mais grave do que se imagina. E aí, de novo, se você tem consciência que os esquerdistas eles dominaram a burocracia primeiro, antes de conseguir colocar um candidato que realmente tenha força para ganhar um cargo, por que você vai querer forçar a barra para um candidato que você sabe que ele não tem chance mesmo, né? E vai deixar de fazer aliança com alguém que você sabe que vai ganhar, garantindo a você uma vaga no Senado. Todo estado são 3 senadores. Tá. Todo estado. Infelizmente, esse número até deveria de mudar, mas todo estado tem que ter 3 senadores. Então, o Girão, ele já é senador, ele já está fazendo um trabalho bom como senador, inclusive um trabalho exímio, diga-se de passagem. Para que rivalizar com o pessoal do PL no Ceará, se o pessoal do PL percebeu que o Novo não tinha força, o PL não tinha força, então eles tinham que deixar a briga entre o PT e o Ciro Gomes, e eles, pela beirada, iam colocar pelo menos um bom nome de senador. Você vê que essa é a perspectiva do debate, mas é muito rasteiro o debate no Brasil.